Em poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Começa agora mais uma edição do programa Em Poucas Palavras, da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. Eu sou Natsa Matias, apresentador deste programa, comigo nosso comentarista, pastor Augustus Nicodemos, que tem a função, a responsabilidade de trazer as respostas que às vezes são bem complicadas, né? Como a de hoje. Hoje a pergunta é campeã, viu? Então, pois é. Então vamos lá, né? Vamos saber que pergunta é essa e a dúvida que certamente pode ser a sua também. O que é chamado blasfêmia contra o Espírito no Novo Testamento é mencionado em Marcos 3, 22 a 30, Mateus 12, 22 a 32, e ele foi descrito especialmente porque os fariseus e os outros religiosos diziam que Jesus expulsava demônios pelo poder dos próprios demônios. Esse evento foi único ou pode haver blasfêmia contra o Espírito Santo hoje também? Esse é o tema do Em Poucas Palavras de hoje, em resposta à pergunta de uma de nossas ouvintes internauta. Pastor Augustus, a Adriana de Ribeirão Preto pergunta: o pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo, mas eu não sei o que é blasfemar contra ele. Poderia dar um exemplo do que seja esse pecado imperdoável? Ela pergunta. E o Pedro Dantas, juntando aí a pergunta, também escreve: a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado específico ou uma permanência que envolve todo estilo de vida de apostasia? Conheço uma história na minha cidade, diz ele, de uma mulher que diz ter blasfemado contra o Espírito Santo e que agora é tarde demais para obter o perdão. Como responder a essas pessoas? É a pergunta do Pedro, juntamente com a Adriana de Ribeirão Preto. Quero saudar aqui a ambos, a Adriana e a Pedro, agradecer pela sua audiência. E vamos lá, vamos tentar responder. Okay. Vamos começar com a definição do termo blasfemar contra o Espírito Santo. A palavra blasfemar é uma palavra grega que significa falar mal, falar contra. Portanto, aqui está, em poucas palavras, o significado. Blasfemar contra o Espírito Santo é você falar mal dele, é você condená-lo, criticá-lo, se dirigir ou tratar o Espírito Santo de maneira não equivalente ou não própria para a sua personalidade, a sua pessoalidade. O Espírito Santo é Deus, é a terceira pessoa da Trindade, enviado pelo Pai e pelo Filho para efetivar a nossa salvação. Ele habita em nós, nos santifica, nos esclarece, ilumina, é nosso mestre, nos guia nas palavras de Jesus. Enfim, ele é o selo e o penhor da nossa salvação. Por isso é que esse pecado é de uma gravidade tão grande, não é? Falar contra o Espírito Santo ou resistir a ele, não é? Ir contra ele, é ir contra aquele que, da parte do Pai e do Filho, foi enviado para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo e nos levar nos caminhos de Deus. O episódio em que Jesus mencionou esse pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo, já foi aí descrito por você, Natsa, no início, não é? Sim. Os evangelhos narram uma ocasião em que, após Jesus expulsar um demônio, os fariseus disseram que ele tinha feito aquilo pelo poder de Beelzebu. Os fariseus estavam muito incomodados com a atuação de Jesus. A essa altura do campeonato, já haviam decidido eliminá-lo. Já era um incômodo. Já era um incômodo. Por quê? Porque Jesus atraía as multidões e Jesus pregava o verdadeiro cristianismo, o verdadeiro evangelho. Sim. Não é que os fariseus haviam deturpado a religião que Deus havia deixado a Moisés no Antigo Testamento. Estes líderes religiosos haviam já deturpado, haviam acrescentado tradições. E agora Jesus chegava como um reformador, trazendo a palavra de Deus, dando significado das Escrituras, se apresentando como Messias e assim ameaçando a posição que os fariseus e demais líderes religiosos ocupavam em sua época. Então, eles já haviam decidido que Jesus não era o Messias. Agora, isso trazia um problema. Se Jesus não era de Deus, como é que ele expulsava demônios? De onde vinha o poder de Jesus para ressuscitar mortos, para curar os doentes, para fazer o bem de maneira sobrenatural? Então, eles chegaram a uma conclusão: que Jesus fazia estas coisas através do poder de Satanás, que ele era um endemoniado, que era pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios, que Jesus expelia demônios e fazia toda aquela atividade. Ora,
Como se fosse um teatro apenas, então. Né? Ou então é como se fosse um teatro, né? Uma mistificação, ou mesmo, eu não sei o quanto os fariseus acreditavam que Satanás era capaz de fazer, não é? Mas, de qualquer forma, eles diziam que se Jesus tinha algum poder, era satânico. Bom, então, como Jesus fazia estas coisas pelo poder do Espírito Santo, porque Jesus era cheio, pleno do Espírito de Deus, como o homem que ele era, então, os fariseus, ao dizerem isso, eles estavam falando contra o Espírito Santo. Eles estavam atribuindo a Satanás aquilo que era uma obra do Espírito Santo. E os fariseus sabiam, eles tinham visto, eles tinham escutado a Jesus, eles tinham sido expostos à pregação de Cristo, a sua pessoa, a sua figura. Ou seja, era uma rejeição deliberada, consciente, maldosa. Havia dolo, não era assim uma afirmação descuidada de alguém que estava em trevas ou na ignorância, mas eram pessoas que sabiam o que eles estavam dizendo. Maldosamente, perversamente, incredulamente. Então, eles disseram que Jesus estava possuído pelo chefe dos demônios. E foi então que Jesus reagiu dizendo: olha, tudo que vocês disserem contra mim será perdoado. Mas aquele que falar mal contra o Espírito Santo, esse não terá perdão nem aqui, nem no século vindouro. Então foi nesse contexto que Jesus explicou, ou que Jesus declarou ou anunciou a existência desse pecado para a morte. Ele é chamado pecado para a morte porque ele, uma vez consumado, uma vez feito, não há retorno. O castigo é irreversível naqueles que chegaram a essa posição. Natsan, é evidente que esse texto ele tem sido usado hoje de uma maneira distorcida e fora de contexto. Com certeza. Com certeza. E há até pessoas, líderes que usam para justificarem seus falsos ensinos, amedrontando fiéis. Amedrontando os fiéis. Tipo assim, eles dizem um monte de asneira, fazem profetadas, falsas profecias, coisas que são ridículas, em que envergonham o nome de Deus, ou tomam decisões dizendo que foram levados por Deus. E se alguma pessoa questiona, né? Então ele diz: você está blasfemando contra o Espírito Santo. Não tem perdão. Não tem perdão. Ou então, o crente que é criado nesses ambientes mais pentecostais, em que tem manifestação de língua, de profecia, ou dizem que tem, e aí ele começa a questionar aquilo, se aquelas línguas são verdadeiras, se aquelas profecias são verdadeiras, então ele é geralmente rebatido com isso, não é? Dizendo: cuidado, porque você está blasfemando contra o Espírito Santo. Natsan, eu não acredito que blasfemar contra o Espírito Santo é você se questionar se determinada manifestação de fato vem de Deus. Porque há pessoas que estão enganadas, que têm manifestações que elas pensam que são de Deus, mas são fruto da visão da cabeça delas. Tem pessoas que manipulam, que enganam, são embusteiros, e nós não podemos ainda ignorar a ação de Satanás mesmo, através ou por detrás dessas manifestações. Então, eu não entendo que Deus não permite que eu analise, que eu examine. É a própria Bíblia que me avisa contra falsos profetas, falsos milagres, contra demônios operadores de sinais. Então, eu tenho que exercer a discrição, eu tenho que exercer o discernimento, eu tenho que julgar para saber o que é que vem de Deus ou não. A Bíblia não diz: examinai todas as coisas e retende o que é bom? Certamente. Então, não pode ser considerado blasfemar contra o Espírito Santo você se perguntar: peraí, esse cara é profeta mesmo? Isso que ele está dizendo vem de Deus? Essas línguas são línguas de fato do Espírito Santo? Essa visão, essa revelação que está chegando, isso vem de Deus? A pessoa é livre para examinar, ela deve examinar isso aí. É necessário fazer isso. É necessário, senão ela vai ser enganada por um falso profeta, por uma visão que vem da cabeça do cidadão lá, que se passa por homem de Deus. Então, eu acho que é mais pecado a pessoa engolir passivamente, ficar amedrontada, quando a Bíblia manda que nós exerçamos o bom senso, que nós comparemos o que esses profetas dizem com a revelação escrita, que é a palavra de Deus, enfim, que nós andemos de acordo com a Escritura. Então, blasfemar contra o Espírito Santo, com certeza não é você questionar essas manifestações modernas, não é? Seria você questionar Jesus, você dizer que Jesus de Nazaré, ele era um endemoniado, ele não era de Deus, mas ele veio das profundezas do inferno. Então, uma pessoa que chega a esse ponto, especialmente uma pessoa que faz isso depois de ter sido exposta ao Evangelho, conheceu o Evangelho e se vira contra Cristo e atribui a Cristo estas coisas, ela chegou num estado, eu diria assim, de inconversão
conversão. Não tem retorno para ela. Não é? Essa estrada que ela trilhou não tem volta. Essa pode ser chamada de apostasia verdadeira. Apostasia. Né? A palavra apostatar, o verbo apostatar, significa você se desligar e seguir no caminho oposto. É isso que é o sentido mais lato da palavra no grego. E se refere exatamente àquelas pessoas que, tendo conhecimento de Cristo, tendo conhecimento da verdade, tendo se disposta à luz do conhecimento de Deus, voluntariamente, esclarecidamente, determinadamente... Sofisticamente, se é que eu posso dizer assim, né? ela se volta contra Cristo e atribui a Cristo a ação satânica, que ele de fato era um mensageiro de Satanás. Então, aqui eu até diria, respondendo à pergunta que foi feita, se alguém pode cometer esse pecado hoje, é claro que pode, não é? Eu creio que há muitas pessoas que realmente chegaram a um ponto em que não há mais retorno para elas, na rejeição, no escárnio, na zombaria contra a pessoa do Filho de Deus, então elas estão entregues à sua própria sorte. Você me pergunta, e se a pessoa se converter? Eu não creio que ela vai se converter. Ela não vai se converter, ela não vai voltar atrás, ela não vai se arrepender. Tá? E se estivesse dentro da igreja, estava fingindo que era um salvo. Sem dúvida nenhuma. Agora, Nadson, terminando, há pessoas que pensam que blasfemaram contra o Espírito Santo, quando, na verdade, elas simplesmente se questionaram a respeito de um profeta, de línguas, de um milagre, de alguma coisa. Se você está aí sofrendo, pensando que você blasfemou contra o Espírito Santo, eu lhe diria uma coisa, uma pessoa que está preocupada em ter blasfemado contra o Espírito Santo, provavelmente não blasfemou. Né? Porque só um crente mesmo em Jesus é que ficaria preocupado com esse tipo de coisa. O apóstata está com a consciência endurecida, ele não está nem aí para isso. É o tipo de pessoa que às vezes, lembrando da passagem quando Jesus diz do joio e do trigo, se ele perguntar, será que eu sou joio, será que eu não sou trigo, essa preocupação já é um bom sinal de que ele não seja joio. Né? Sim, exatamente. Penso assim também. Então, tá bom. Olha aí, nós respondemos então a pergunta neste programa, o pastor Augustus respondeu esta questão do pecado contra o Espírito Santo de uma forma bem clara, muito bom. Gostei aqui, certamente, tanto a Adriana quanto o Pedro tiveram, e você também tinha alguma dúvida com relação a isso. Chegamos ao final do nosso programa Em Poucas Palavras de hoje, agradecendo a participação da Adriana de Ribeirão Preto, em São Paulo, e ela diz assim, como é bom a tecnologia nessas horas, pastor. Estou muito feliz em poder ouvir o programa e aprender tanto com vocês. E também agradecendo ao Pedro. Muito obrigado, Pedro e Adriana, pela sua audiência. Então fica aí o nosso recado para você. Continue sintonizado, compartilhando estes podcasts, estes programas. E para esta pessoa que tem essa dificuldade, não tem mais jeito, quem sabe se não foi nesses termos que foram colocados, às vezes ela questionou alguma coisa de algum profeta, entre aspas, algum líder. Vá lá levar esperança para ela, Pedro. Tá bom? Se for nesses termos, ela fica em paz, que há ainda esperança para ela. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. Amém. Procuro alguém para resolver meu problema, pois não consigo me encaixar nesse esquema. São sempre variações do mesmo tema, meras repetições. A extravagância vem de todos os lados e faz chover profetas apaixonados, morrendo em pé, rompendo a fé dos cansados que ouvem suas canções. Estar de bem com a vida é muito mais que renascer. Deus já me deu sua palavra e é por ela que ainda guia o meu viver. Reconstruindo o que Jesus derrubou, recosturando o véu que a cruz já rasgou, ressuscitando a lei, pisando na graça, negociando com Deus. No show da fé milagre. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação Nadson Matias. Comentário Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Visite o nosso site www.pipg.org. Apoio Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.